Olá, você que nos assiste. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal que você já conhece, tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui na nossa mesa para a gente debater sobre vários assuntos, sobre saúde, educação, economia e principalmente política. Eu sou a Júlia Brantes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias. Hoje você falou os temas, né? Eu falo, e também futebol. Vamos bater um papo também sobre futebol hoje aqui. Esporte, Vai sobre política, muita política aqui também. Exatamente, vamos fazer um mix aí bem interessante, que o nosso convidado de hoje é daqui de Vitória da Conquista. Eu vou apresentar ele um pouquinho para vocês. Ele é empresário e vereador. Já sabe quem é? Chico Estrela. Francisco Estrela Dantas Filho, mais conhecido como Chico Estrela, tem uma trajetória ligada ao esporte e no futebol, e atuou como goleiro no time do Serrano e na equipe juvenil da Catuense. Chico Estrela chegou a ser o jovem goleiro da primeira divisão do país e sua paixão pelo futebol o acompanhou até os 42 anos de idade. Em 2020, Chico foi eleito vereador e já foi líder do governo da prefeita Sheila Lemos. Vereador, jogador, Chico Estrela, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Interior Baiano Notícias. Prazer muito grande estar aqui no podcast do Interior Baiano. Dizer que realmente eu já assisti, né, tive a oportunidade de ver nas outras entrevistas, muito bom, né? Vocês têm uma sacada muito boa, vai ser uma conversa interessante, principalmente aqui com a Carioca e um itabunense. Cada um de um lugar aqui. Um indiarobense. Vamos falar até sobre isso também, né? Porque você está aqui representando Conquista, mas me conta um pouquinho, assim, da sua trajetória, onde você nasceu, como é que você chegou no futebol, como é que chegou na política. Então, conta um pouquinho da sua história de vida aí pra gente. Eu nasci realmente em Aracaju, né? Meu pai era prefeito em Indiaroba, tinha uma condiçãozinha melhor, quando a manhã foi parir, levou para parir em Aracaju. Mas a minha gestação, a gestação da minha mãe foi toda feita em Indiaroba e hoje eu me considero, né, como um indiarobense, mas sou registrado na cidade de Aracaju. Vim para aqui, para Vitória da Conquista, com 6 anos de idade, né? Meu pai era prefeito na época da Revolução, em 64, foi cassado e ele teve que vir para aqui, para Vitória da Conquista, e posteriormente trouxe a todos nós aqui para morar. Chegamos aqui em Conquista na época do frio, que vocês não pegaram. Em 70, no ano de 70, na época daquele frio mesmo, que era um frio arrebatador. Bravo. E nós saímos daquele calor insuportável da cidade de Aroba para vir para esse frio de Vitória da Conquista. Até para comprar o pão 6 horas da tarde era difícil sair de casa. Mas eu me adaptei, nós nos adaptamos muito bem aqui em Vitória da Conquista e graças a Deus hoje eu me considero um conquistense, tenho um título de cidadão conquistense, né? Coincidentemente dado pelo meu grande amigo Davi Salomão, né? E coincidência maior ainda, ele me deu o título de cidadão conquistense no último ano de mandato. E eu tive a oportunidade de dar o título de cidadão conquistense para Davi Salomão no meu primeiro ano de mandato. Uma coincidência muito interessante, né? Ficou muito bom mesmo e é uma satisfação muito grande ter dado esse título de cidadão conquistense ao meu amigo Davi Salomão. Que beleza. Você teve uma história, você tem uma história com o futebol, já foi jogador e tudo mais. Conta um pouquinho dessa época, dessa experiência que você teve. Eu fui jogador de futebol, né? Comecei aqui na equipe do Serrano, com 16 anos, 15 anos de idade, e era juvenil, depois posteriormente fui para a Catuense, joguei 1 ano lá na Catuense e voltei para aqui, né? Tive a oportunidade de ser convocado para a Seleção Baiana de Junho e depois retornei aqui para a Vitória da Conquista e fiquei até hoje. O interessante é que eu fui o jogador mais novo do Brasil, goleiro titular de time de primeira divisão. Eu fui titular com 17 anos naquela época, era muito novo realmente para goleiro. Naquela época não tinha essa característica de você ter goleiros novos. Acho que até hoje, assim, goleiro é uma posição, né, que o pessoal amadurece e eles gostam mais de uma experiência, né? Que você tem que ter experiência. Mas sempre eu acreditei que experiência você tem atuando. Você não vai ter nunca experiência se você não atuar. Mas eu tive essa oportunidade de ser, tem até matérias, até em jornais internacionais. Um dia desse eu estava mexendo lá no Google, eu vi uma matéria interessante no jornal da Espanha, falando dessa trajetória minha. Eu dei uma entrevista aqui, eu acho que repostaram para lá. Repercutiu lá. E muito interessante, eu fui o goleiro mais novo do Brasil de time de primeira divisão e posteriormente fui o presidente do Serrano e o presidente mais novo naquela época de time de futebol profissional, né? Só fui desbancado pelo filho de Colo de Mello.
Depois ele foi presidente lá no Asa de Arapiraca, parece que ele era até mais, foi com 19 anos, se eu não me engano. Mas eu acho que eu fui presidente do Serrano com 22 anos de idade. 22, 23 anos, se eu não me salvo engano. Caramba, como é que foi isso aí também? Eu fui presidente do Serrano porque ninguém queria. um guri saindo do futebol. Aí tem uma eleição, pô, quem é que vai ser? Ninguém quer. Ah, pô, ninguém quer não. Pô, se ninguém quer, vai você mesmo. Aí eu me joguei e fui ser presidente. E gostou? Foi bacana? Não. Sério? Não, porque o que eu queria, o que eu gostava mesmo era de jogar futebol. E impactava muito eu ter meus negócios, que eu passei a tomar conta, depois do falecimento do meu pai, das coisas de minha mãe, e ainda ter o futebol, né? Cuidar do futebol, para cuidar das coisas de minha mãe, não dava tempo de você jogar, não dava tempo de treinar, de aperfeiçoar, então eu fiquei só como presidente. Muito posterior, é que eu fui para a equipe do Poções, e já voltei a pegar no gol também, fui goleiro. Foi na época que eu defendi o pênalti de Petkovic, que hoje é relembrado. Nossa, né? Em todo o Brasil. Inclusive, eu estava uma vez no Rio de Janeiro, coisa interessante das horas, né? Eu estava no Rio, meu irmão, e lá, assim, foi na Barra da Tijuca, lá no final da Barra da Tijuca, eu tô lá tomando uma aguinha de coco com um amigo que foi me levar para conhecer, e um carinha me olhando lá. Aí eu falei, porra, o que é que aquele cara tá olhando pra mim? Eu tenho um sangue pra gay da zoa, né? Será que aquele cara tá olhando pra mim demais? E o cara olhava pra lá, olhava e tal. Daqui a pouco o cara vem encostando, um boyzinho assim de bermuda, né? Aí vem encostando, ele falou, meu irmão, beleza? Eu falei, beleza. Ele falou, porra, eu posso te fazer uma pergunta? Não leva mal? Não. Eu falei, não, que é isso, meu irmão? Ele falou, tu é goleiro? Aí eu falei, rapaz, eu já fui goleiro. Ele falou, meu irmão, foi tu que pegou um pênalti do Pet? E Pet estava naquele auge, né, do Flamengo. Foi quando ele fez aquele gol de falta no Vasco, lembra? Aos 43 minutos. 43, até número de camisa. Isso, espetacular. Aí eu falei, pô, foi. Aí o cara falou, pô, meu irmão, eu sou seu fã, eu fui goleiro também aqui do Flamengo, mas eu era baixinho e tal, não deu. Pô, coisa incrível você ser reconhecido, né, assim, fora... por um feito, eu achei muito gostoso, foi muito bom, marcou minha estada lá no seu Rio de Janeiro. Você está em seu primeiro mandato como vereador, né? Primeiro mandato. Vitória da Conquista. Desse período aí já, vamos lá, caminhando, fechando o terceiro ano quase, né? Ainda tem algumas coisas para acontecer. 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. Qual a avaliação que você faz desse período? Uma avaliação muito boa, não. Você cria uma expectativa muito grande de um mandato de vereador, você acha que você vai chegar ali naquela Câmara e resolver todos os problemas da sociedade. Mas é a própria sociedade que ela não lhe procura para resolver o problema dela. Quem lhe procura são as pessoas querendo resolver os seus próprios problemas. Eu estou ali no meu gabinete há 2 anos e 8 meses e absolutamente nunca entrou ninguém ali para tentar resolver um problema da sociedade. Entrou. Todos que entraram ali foram para resolver os seus próprios problemas, seus problemas particulares. Isso não é uma função do político, não é? Ali eu estou na função de criar leis, de melhorar a sociedade, de melhorar a comunidade, de criar projetos. Infelizmente, hoje, a política é isso. É a política do fisiologismo, a política do clientelismo. Então, a decepção é muito grande, muito grande. Tanto é que eu falo que se a eleição fosse agora em outubro desse ano, provavelmente eu não seria candidato. O ano que vem, eu estou meio temeroso ainda se eu volto ou não a pleitear um cargo de vereador, porque é realmente muito decepcionante. E é decepcionante pelo próprio povo que não lhe dá o valor necessário. Afinal de contas, o político ele é a fiel representação do povo que o elege. Né? Se você pegar, eu costumo dizer, se você pegar o político, bater no liquidificador, pegar o povo, bater em outro e beber, é o mesmo gosto. Então não adianta você dizer que o político é bandido, o político é ladrão, o político se locupleta, o político não faz nada. Mas quem é que elege o político e faz isso? É o povo corrupto, ladrão, safado, vagabundo. É esse povo que elege o político, ladrão, safado, vagabundo. Porque se não tiver quem elege esses caras, eles não vão ganhar a eleição. Aí mas você fala, mas eu sou direita, né? Eu sou a pessoa honesta e tal, eu votei num cara, mas não ganha. Você entendeu? É muito difícil você ter essa representatividade. Então, eu costumo sempre dizer, o político é a fiel representação do povo que o elege, infelizmente. Vereador, o senhor votou favorável em alguns projetos do executivo. E aí, vou falando dessa atuação, já chegando, caminhando. Um empréstimo de 160 milhões e agora deve ir à pauta um outro projeto que é bem, digamos assim, polêmico, que em algumas sessões você tem levantado essa pauta na tribuna, que é o projeto de permuta de terrenos. Inicialmente, eu até estive na sessão da Câmara que o seu discurso estava um pouco contrário ao projeto.
semanas depois, o seu discurso já foi em tom mais favorável, alegando a questão judicial. Queria que você explicasse para a gente um pouco sobre esse projeto e justificasse o porquê hoje agora dessa mudança de discurso, de que já está sinalizando, aí eu não sei, você pode responder também em relação ao seu voto. Olha, primeiro eu gostaria de dizer que eu costumo voltar atrás, sim. Não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho compromisso com minhas ideias e minhas opiniões, até mesmo porque se você provar que eu estou errado, eu volto atrás. Você pode ter certeza, absolutamente certeza. Eu tenho minha ideia. Eu tenho minha opinião. Se você conseguir me provar que eu estou errado, eu volto atrás, não tem problema não. Eu não tenho compromisso com o erro. Primeiro nós vamos falar sobre o empréstimo de 160 milhões, em que eu sou totalmente contra o endividamento de um município. Mas a política, a base da política hoje, o modal de se fazer política são emendas parlamentares. E, infelizmente, apesar de nós termos 260 mil eleitores, nós não temos um único deputado, nem federal, nem estadual, eleito unicamente com os votos de Vitória da Conquista. Todos têm a coparticipação de outros municípios. E é lógico que todas as emendas destinadas a esses deputados, eles levam para outras cidades, não só para Vitória da Conquista, e deixa muito a desejar aqui na nossa cidade, né? Porque são deputados de esquerda, não é? E esses deputados de esquerda, eles fazendo ou não aqui na cidade, eles já têm o número de votos deles que eles começam na eleição. Vamos ver, você fala o PT. O PT, junto com o PCdoB, com esses partidos, ele tem 30% do eleitorado já, sem fazer nada. Sem projeto nenhum, mas eles têm. A fidelidade partidária desses partidos são muito grandes. Então, ele já tem. Então, nesse modal de se fazer política, de trazer para a Vitória da Conquista emendas parlamentares, nós não recebemos nada. Desses deputados, absolutamente nenhum trouxe emenda alguma para a nossa cidade para obras estruturantes. Nenhum centavo veio do nosso único deputado eleito, que tem o domicílio eleitoral em Vitória da Conquista. Nenhum centavo para obras estruturantes. Até mesmo porque é um partido adversário da prefeita e é lógico, é natural que eles não vão botar dinheiro para a prefeita fazer obra. Eles não têm compromisso com a cidade, eles têm com o seu ideologismo. Então eles não vão trazer, isso é uma coisa natural. Eu não posso nem culpá-los. Eximos, por diversas vezes já fiz, na própria tribuna da Câmara. Eles têm outras cidades para fazer, então nós não temos que reclamar. O povo vota errado. O povo vota errado. E por esse motivo, você precisa endividar a cidade tomando dinheiro emprestado. Você não pode tomar dinheiro emprestado para imobilizar. Você toma dinheiro emprestado para produzir. Você tem um comércio, você toma um dinheiro emprestado para você comprar uma mercadoria de 100, vender por 200 e pagar 2, 3, 5 de juros. Aí você pode fazer. Mas você tomar dinheiro emprestado para asfaltar, para imobilizar, para fazer... você não deve fazer isso. Aí você pergunta, mas como é que você vota a favor? Como é que essas pessoas que não têm efetivamente a educação necessária para distinguir o que é votar, como é que elas vão ficar na poeira quando faz sol e na lama quando faz chuva? Então, a prefeita há essa necessidade de você tomar esse dinheiro emprestado justamente para suprir essas necessidades que viriam com obras estruturantes de emendas parlamentares. Na mesma época que nós votamos o empréstimo de 160 milhões, tomando dinheiro emprestado no Finisa, que eu sou contra, mas tive que votar a favor, porque já justifiquei, a cidade de Petrolina, que é a melhor cidade de se viver do norte e nordeste do Brasil. Você sabe qual é a segunda melhor cidade de se viver do norte e nordeste do Brasil? Vitória da Conquista. Quer dizer, os caras lá de Petrolina receberam 380 milhões em emendas parlamentares. Porra, lá não vai ser como, bicho, a melhor cidade de se viver. Você já imaginou? Se Vitória da Conquista segunda receber 380 milhões de emendas parlamentares, a prefeita de Conquista ia ladrilhar as ruas de Conquista com pedrinha de brilhante. Então é muito difícil você fazer política dessa maneira. E como é que se pode mudar isso? Na conscientização e na educação do povo, que eles não têm. Como é que você vê um cara de fora daqui de Conquista pedir um voto e a pessoa vota para ser deputado federal de outra localidade? Pelo amor de Deus!
Mas vocês veem que nós não conseguimos aqui eleger nenhum com votos única e exclusivamente de Vitória da Conquista. Vamos ao outro ponto. Essa tão famigerada permuta. Primeiro, não é permuta. Permuta foi aquela feita com o terreno do Clube Social com o terreno do Alto da Boa Vista. Uma permuta escusa, sem fundamentação alguma e sem benefício nenhum para o município. Aliás, gerou um grande prejuízo para a nossa cidade. Essa permuta daquele Clube Social, que hoje está lá parado, que não serve para nada. Um terreno baldio por um terreno lá no Alto da Boa Vista, que hoje tem não sei quantas mansões lá dentro. Você vai culpar a empreiteira de maneira alguma. Ela fez uma proposta e aceitaram. Não é? Isso sim é uma permuta escusa. Quando foi para a Câmara o projeto desses terrenos para um pagamento de uma dívida que se dizia naquela época que era uma permuta com aquele terreno da Serra do Piripiri, eu fui totalmente contra porque eu não analisei o projeto, eu não vi. E eu, assodadamente, já pensando no prejuízo que o município tomou por ter feito aquela permuta escusa lá atrás, eu procurei dados para ser contra. Avaliei e disse que a gente não poderia trocar 6 terrenos em Vitória da Conquista por uma fazenda que nem calango passeado, nem caçar calango. Quando a gente era menino, a gente caçava calango. Não sei se é do seu tempo com Badoguinho. A gente ia lá para a Serra do Piripiri caçar calango. Hoje nem calango tem mais lá. Não tem um pé de capim. Mas, aí quando eu fui estudar realmente o projeto, o que é que acontece? Aquilo ali foi uma área que foi desapropriada pelo governo do PT, por Dr. Guilherme Menezes, que, diga-se de passagem, foi um dos melhores gestores que Vitória da Conquista teve nos últimos tempos. Apesar de ideologicamente diferente, a gente precisa entender e saber que foi. Ele tem relevantes serviços prestados à Vitória da Conquista. Tanto é que foi o último deputado eleito unicamente com os votos daqui. Daí veio, né, esse asfaltamento que o PT fez todinho em Vitória da Conquista, porque tinha uma representatividade. Hoje nós não temos. E essa desapropriação foi feita e desapropriou o terreno e não pagou o proprietário. Ora, nós vivemos num comunismo em que o Estado é detentor de tudo? Não, nós vivemos num país capitalista, numa democracia, na sociedade democrática de direito. E esse terreno foi desapropriado. E foi há muitos anos atrás. E essa dívida vem correndo até hoje. E dívida tem juro, compadre. Não é brincadeira, não. Você tem que pagar, você tem que arcar. Quando eu fui analisar isso aí, é o quê? É uma determinação judicial. Isso não é permuta de terreno, não. Foi uma determinação judicial em que a prefeitura, por não ter o dinheiro necessário de pagar o que devia aos proprietários do terreno, teve que ceder esses 6 imóveis de propriedade da prefeitura, que tem hoje 1.800 terrenos cadastrados, mas que não são cadastrados, tem mais 2.000, vai ter uns 3.800 terrenos. A prefeitura está doando, está dando em pagamento esses 6 terrenos para se livrar dessa dívida. Porque ela não tem o dinheiro em caixa para pagar, se não me engano, são 9 milhões, 10 milhões, um negócio desse assim. É esse ponto que eu queria questionar. Se não haveria uma contraproposta do município porque o que a oposição vem alegando é que são 6 terrenos, alguns em áreas até consideradas de engraçado que essa mesma oposição, que hoje está questionando isso daí, porque não tem interesse algum, votou por unanimidade na permuta daquele terreno do Clube Social com o Alto da Boa Vista, que não tem fundamentação nenhuma. Aí hoje eles estão... Por que eles não questionaram isso naquele tempo? E o que a gente vê hoje do Partido dos Trabalhadores? Os vereadores do Partido dos Trabalhadores não têm opinião própria. Eles têm um botãozinho lá que aperta, o PT aperta lá, e eles sobem e descem. Eles votam a favor ou votam contra. Eles não têm opinião própria. Então, qual é o interesse, o verdadeiro interesse hoje do Partido dos Trabalhadores, do PT, em inviabilizar esse pagamento, essa determinação judicial de pagamento? É a prefeita Sheila Lemos. Não, se vem um confisco de um dinheiro desse, mesmo que seja em precatório, mas o precatório sai do cofre da prefeitura. Mesmo que venha uma situação como essa, e se você tirar dos cofres da prefeitura hoje 10 milhões, vai estourar no colo do servidor. E o servidor que o PT vive dizendo que protege o mais fraco. Agora, qual é o interesse deles? Você já imaginou estourar no colo da prefeita
que ela não está pagando salário de funcionário? Nego não vai querer saber se foi por causa de determinação judicial ou se foi porque não tem o dinheiro para pagar. Daí que você está pagando em patrimônio. Isso daí vai sim causar um grande dano ao patrimônio público? Vai. Mas a ferida, ela cicatriza, mesmo sarada, ela fica cicatriz. Mas para o sangramento. Esse é que é o grande problema que acontece hoje em Vitória da Conquista e que eu mudei. E por que eu mudei? Porque eu não tenho compromisso com eu. Eu fui analisar o projeto, fui ver, e a realidade é essa, não é permuta de terreno. Ninguém está fazendo permuta de terreno, não. Está pagando uma determinação judicial. Foi aprovada pelo Ministério Público. A Procuradoria levou, mostrou, e o Ministério Público aprovou, fizeram a avaliação, fizeram o laudo de avaliação, e foi. Vai causar o prejuízo. Esses terrenos hoje, se você fosse fazer uma permuta hoje, o que vale os terrenos, esses 6 terrenos, e o que vale aquele terreno lá, que nem calango nasce mais lá, que da Serra do Piripiri, que está tombado, com preservação ambiental, é infinitamente superior. Sim, e a correção disso daí, meu irmão? Não é mais o terreno, é a correção. Essa família está esperando ter mais de 20 anos para receber isso. Então tem que ser pago. Aí eu tenho uma opinião, eu analisando e vendo que eu estou errado, eu não vou mudar? Mudo. Mudo, sim. E pode ter certeza de tudo. Eu não tenho compromisso com minhas opiniões e com meus pensamentos. Eu mudo a partir do momento que alguém prove que eu estou errado. Hoje aqui o papo vai ser... O homem é forte, né? O papo aqui vai ter bastante assunto. Vai ter bastante assunto. O goleirinho é forte. Uma pausa rapidinho aqui, só para reforçar com vocês, interiorbaiano.com.br, o nosso site, o nosso portal que vocês já conhecem, mas que não custa nada reforçar aqui, que é assim, diariamente atualizado com notícia, com matéria, com os episódios dos podcasts que já aconteceram aqui. Então, assim, entra lá, Interior Baiano, busca a gente no YouTube, busca a gente no Instagram. Então, estamos aí online. Conta aí um pouquinho. Quem tá navegando, Júlia, tá assistindo... que tem muita gente que assiste pelo YouTube, né? Sim. Então tá assistindo. Pega aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Importante. Dá um joinha, ativa o sininho e... Se estiver assistindo pelo celular, então termina e depois vai no Instagram. Mas se estiver assistindo pelo computador, pela TV, já pega o celular e dá uma olhada no Instagram também. Exatamente. Entendeu? Mas não interrompa a entrevista, vai até o final, que ainda vai acontecer muita coisa boa. Vai. Vocês estão vendo aqui que temos bastante assunto, vai ter bastante papo aqui hoje, né? Então vamos para o nosso bloco 2 de perguntas. Vamos nessa, por favor. Vamos direcionar mais aqui para... ainda, né? Eu sou Eu vou às sessões da Câmara, inclusive estive em contato com o vereador lá, e quando não vou, assisto, entendeu? Sempre tô ali de olho. Você tá sempre por dentro aí da notícia. Tá mais por dentro que água de coco. E na sessão itinerante em São Sebastião, o vereador teceu elogios à prefeita Sheila Lemos, chamou a prefeita Sheila Lemos de Sheila Luz, brincou, não foi? Sheila Luz. Sheila Luz. Pegou, viu? Tá? Isso foi pauta no Interior Baiano. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, sobre a questão da avaliação do governo. Primeiro, hoje, qual a sua posição em relação ao governo municipal, né? Aí já é uma pergunta até para alguns, mas se desperta a curiosidade, Chico Estrela já se colocou como independente, oposição, situação, é a primeira. E a segunda, a avaliação que você faz da gestão da prefeita Sheila Lemos. Olha bem, tem uma coisa que tem na lei, mas que é errado. Você não pode ser eleito vereador, que basicamente a função de um vereador é fiscalizar o executivo. Mas como é que você já é eleito e você já se intitula de oposição ou de situação? Poxa, se você vai fiscalizar o executivo, como é que eu vou me intitular de situação? Como é que eu vou me intitular de oposição? Mas é a lei. Você tem uma bancada de oposição e uma bancada de situação. Isso é público notório. Eu fui eleito, né, criticando o governo de Esna Guzmão. Primeiro mandato de Esna. Segundo mandato, eu fui contra, né, trabalhei contra. Fui do grupo independente. E fui eleito para a bancada de oposição. Fui para a bancada de oposição. Pelo meu trabalho lá, de criticar, de mostrar o que pode ser feito, de avaliar e avalizar, despertou a curiosidade da prefeita Sheila Lemos, né, e a vontade de tê-la comigo no governo. As palavras de Sheila foram essas: Chico,
Nós somos amigos de muitos anos. Nossas famílias de comerciantes, nós somos amigos. Você não tem nada a ver com a esquerda. Você não é esquerdista, você é de direita. Você está na bancada de oposição. Você não quer vir para a bancada de situação? Eu falei, Sheila, eu não vou não. Primeiro porque eu fui eleito criticando o governo de Diese. Fiz mais de 150 vídeos denunciando, né, as mazelas do governo, os erros do governo. E, de repente, eu vou para a situação. Ezen volta, né? Ele estava enfermo em São Paulo. Ezen vai voltar e eu na bancada de situação, defendendo tudo aquilo que eu critiquei. Eu não vou não. Eu vou fazer o seguinte. Espero o resultado. O que vai acontecer. Dependendo do que vai acontecer, eu posso, né? E falei, até brincando assim, eu posso ir para o seu governo, posso até ser líder do seu governo. Nunca vou para a situação, se for o governo de Ezen, que, como pessoa, para mim, foi uma referência. Um dos homens mais sérios, íntegros e honestos que eu já conheci em toda a minha vida. Trabalhei com Ezen na rádio durante 12 anos. Seu amigo pessoal, íntimo e particular. E, politicamente, para mim, foi uma decepção, né? Eu fui adversário de Ezen por exclusão. Ele, quando ganhou a eleição, ele preferiu me excluir. Até hoje eu não sei porquê, né? Mas isso não me cabe responder. E eu disse a ela, olha, se acontecer um fato mais grave com Ezen e ele não puder voltar, eu vou ser o líder seu na Câmara. Brincando, falei brincando, inclusive no almoço junto com o vereador Dudé, que posteriormente seria o presidente da Câmara. E passou-se o tempo, veio o fatídico resultado de Ezen falecer, infelizmente. É uma partida muito dolorosa, principalmente para mim, que era seu amigo pessoal. Pessoal, não político. Político eu não coadunava com o que ele fazia. Então, eu tornei-me seu adversário. E mostrei o porquê nos vários e vários vídeos que eu fiz. E assim que Ezen veio a falecer, a prefeita se encontrou comigo e falou, vem cá, você tem palavra? Ela falou, é claro, a única coisa que eu tenho na vida é palavra. Ela falou, então você vai ser o líder do meu governo. Eu falei, você é doido? Como é que eu vou sair? Não vou não e tal. Você é louco, não vou. Ivanzinho é meu amigo, o Ivan era o líder do governo na época. Aí eu falei, não, você me falou lá, né, que se Ezen viesse a falecer, você ia para a situação e ia ser líder do governo. Eu falei, pô, foi mesmo, verdade. Aí o que foi que nós fizemos? Eu levei o conhecimento da bancada de oposição, falei desse interesse da prefeita e disse que eu me acomodaria melhor justamente nessa bancada. E o que mais me impressionou em Sheila foi que ela disse assim, você só sabe criticar ou você pode me ajudar a governar? Eu falei, porra, a mulher é retada mesmo. Eu vou encarar essa zorra. E eu ouvindo uma entrevista dela, muito me comoveu quando ela disse assim, eu tô aqui para criar pontes e não muros. Pelas conversas que ela tinha até com o governador de oposição, com alguns deputados de oposição, eu falei, poxa, essa é a mulher. Eu vou arriscar. E fui ser seu líder. Fiquei quase um ano como líder do governo na Câmara. Defendi, né, sistematicamente a prefeita, mostrei, na medida do possível, a aconselhava. É lógico que eu não tenho essa capacidade de dizer que ela seguia meus conselhos ou não, mas eu mostrava para ela o que efetivamente estava acontecendo. Algumas ela atendia, outras não, tinha a sua opinião e eu respeitava. Mas o que me fez sair da liderança da prefeita Sheila foi porque eu apontei para ela tudo que prejudicava ela no governo. Quem eram as pessoas que efetivamente a prejudicavam dentro do governo. Mostrei, está aqui, ó, são essas pessoas. Mas aqui eu tenho um compromisso político, eu não posso fazer nada. Então eu saio, não tem problema não. Vou sair da liderança. Saí e fiquei naquilo que eu sempre soube fazer, eu sou independente. Eu fui eleito para fiscalizar o executivo. Inclusive, quando eu era até líder da prefeita, por diversas vezes eu critiquei o executivo quando estava fazendo alguma coisa errada e que eu não conseguia resolver. Internamente eu levava para a Câmara, que é onde eu tinha força. Chegou uma vez até de eu levar 2 paletós e falar de um paletó como o líder da prefeita, depois tirar o paletó, vestir outro. Agora quem está falando é o vereador, não é mais o líder da prefeita. Eu fiz isso na Câmara, está gravado. Mas eu sempre acreditei em Sheila. Por que eu acredito em Sheila? Ninguém é pobre sendo besta. Sheila é uma das maiores fortunas de Vitória da Conquista. Sheila administrava uma das maiores fortunas de Vitória da Conquista. A fortuna do seu pai, Zé Andrade, meu amigo Zé Andrade. E ela realmente tem essa capacidade. Uma pessoa que foi presidente do CDL, uma grande presidente do CDL,
Então, ela tem a capacidade técnica para fazer, para administrar. Ela sabe administrar. Mas você administrar coisa pública é diferente de administrar coisa privada. Né? Existem certas regras no público que realmente atrapalham. E Sheila herdou do governo passado uma dívida muito grande. Olha, o primeiro governo, que a mãe dela era vice-prefeita, recebeu um governo saneado, sem débito, adimplente, com 120 milhões em obras a realizar, com 12 milhões na conta 00. Quer dizer, ele recebeu um governo saneado, um governo do PT, governo do Dr. Guilherme. E olha que eu sou ideologicamente contra o PT, mas respeito e entendo o que foi que ele fez pela cidade. Aliás, o que o PT fez para a cidade? O PT fez 3 coisas importantíssimas para a vitória da Conquista, que deu a ele uma boa administração. Porque Conquista é uma cidade que flui naturalmente. Conquista não precisa de política, não. Conquista é uma cidade que tem um comércio forte, tem uma educação forte, uma saúde forte. Entendeu? Então, Conquista flui naturalmente. E o PT ele fez 3 coisas excepcionais em nossa cidade, que foram fantásticas. Ele pintou meio-fio, tapou os buracos e limpou a cidade. Que é o que Conquista precisa. E o que, infelizmente, a prefeita hoje não está conseguindo fazer, infelizmente. Por quê? Porque ela recebeu, do mesmo jeito que o governo passado recebeu uma cidade saneada e com dinheiro em caixa, Sheila recebeu uma cidade com mais de 300 milhões de endividamento. Com os empréstimos que ele tomou no passado. É lógico, eu estou lhe falando, eu não estou questionando a honestidade do prefeito anterior. Eu estou questionando a sua capacidade administrativa, que ele não tinha, ele nunca administrou nada. Mas a sua administração foi um fracasso. Tanto é que recebeu a cidade adimplente, entregou a cidade para ele mesmo, que posteriormente foi a prefeita Sheila mesmo, devendo mais de 1/3 do orçamento anual. Então, existe essa dificuldade da prefeita em administrar uma cidade como essa. O que aconteceu com Sheila? Nos primeiros 2 anos foi um namoro. 1 ano e meio, 2 anos, veio aquele namoro de uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher humilde, simples, milionária. Então o povo gosta muito disso, o povo se enamorou por ela. Mas, quando começa a chegar os problemas, Sheila pegou aquela chuva monstruosa que destruiu a cidade. E principalmente a zona rural. Conquista tem uma zona rural que é maior do que daqui para Jequié. São 158 quilômetros. É mais do que daqui para Jequié, a zona rural de Vitória da Conquista. E com aquela chuva destruiu tudo quanto é barragem, todo lugar destruiu, casa destruída. Então ela não conseguiu suprir a necessidade desse povo e começou a criar uma certa impaciência dos nossos munícipes em relação à sua administração. Muito buraco, muito asfalto mal feito, né? E que ela teve que... Hoje Sheila praticamente tapa buraco em Conquista. Porque cada dia que vem uma chuva, aí vem vários problemas. Aí Sheila começa a terminar o namoro com o povo de Conquista. Coincidentemente, logo após eu sair da sua liderança. Lógico que não tenho pretensões de dizer que foi por minha causa, mas foi justamente por isso, né? O meu sucessor não teve a capacidade de defendê-la à altura como eu defendia. Porque quando eu chegava lá na Câmara, que alguém começava a falar da administração, eu mostrava verdadeiramente o que estava acontecendo. Eu me inteirava muito no que estava acontecendo e fazia a defesa da administração. Mas acabou o namoro. Quando acaba o namoro, justamente numa época em que a cidade está sem dinheiro para fazer nada, com todas as dificuldades. Como é que a gente vai começar a julgar agora a administração de Sheila? Com a chegada desse empréstimo de 160 milhões. Aí a gente vai ver a capacidade administrativa pública dela. Porque a capacidade administrativa particular dela é fantástica. Né? Sheila é uma das mulheres mais inteligentes de Vitória da Conquista. Sheila é uma sumidade. Mas ela terminou o namoro com o povo justamente quando acabou o dinheiro. Acabou as obras do Finisa, que veio, acabou. Não vem emendas parlamentares, então ela encontra essa dificuldade. E dentro dessa dificuldade vem os erros da sua administração, que é importar candidatos de fora para a Vitória da Conquista na época da eleição.
ela, ao invés de apoiar os candidatos daqui da cidade que efetivamente trariam, se eleitos, emendas parlamentares para a vitória da conquista, ela começa a trazer candidato, Copa do Mundo, que só vem aqui de 4 a 4 anos, o cara vem e bota uma emendazinha para aqui, para ganhar o apoio da prefeita, para ganhar apoio de vereadores, e terminou a eleição, pica o pau, vai embora, bota a mochila, nunca mais aparece aqui na cidade. Esse é o nosso grande problema. Porque por pior que seja alguém daqui da cidade, você vai estar vendo ele todo dia. E você vai ter uma cobrança mais efetiva. E esses caras pegam o avião, vai embora para Brasília, não passa aqui por cima. Você não vê nem o cara passando de avião lá por cima, acabou. Esse é o nosso... E esse foi o grande erro da prefeita, em apoiar candidatos que não eram da cidade, né? Mas aí deu esse rompimento meu com ela, justamente porque eu fui candidato a deputado, né? Não encontrei o apoio que ela me prometeu que iria me apoiar, depois, por problemas outros, ela não me apoiou, apoiou um candidato de fora. E, infelizmente, hoje a cidade vive a mercê, mais uma vez, de estar se endividando as futuras gerações, tomando empréstimos que eu sou terminantemente contra, mas tive que votar a favor pela necessidade que nós temos. Porque você não pode chegar lá no interior, na casa de Dona Maria, e dizer, não, a gente não vai trazer, não, porque a gente não tem emenda parlamentar. Ela não quer saber disso, ela quer saber da obra. Então, vai cobrar, né? Vai cobrar. Então, a gente tem hoje que viver, infelizmente, com essa tomada, né, de dinheiro que endividará as futuras gerações de nossa cidade, mas que momentaneamente vai resolver. Você falou aí de alguns pontos da gestão de Sheila, né, e tal. Cita pra gente alguns positivos desse mandato dela que você pode mostrar pra gente. O que gerou, o mais positivo da prefeita Sheila é o que gerou a nomenclatura de Sheila Luz. Mas porque uma pessoa, bicho, que ela consegue ter a ideia e a capacidade de trazer, sem custo nenhum, para um município endividado como de Conquista, que não tem dinheiro para nada, você conseguir trocar todas as lâmpadas de Vitória da Conquista e colocar LED e transformar uma cidade, ela já merecia ser reeleita só nesse fato. Você chega hoje naquela praça, ali na Tancredo Neves, porque era usada para nego namorar, para fazer sexo lá e para fumar maconha, hoje você chega lá, tá de dia, pô. Quer dizer, os caras que estavam lá namorando de noite e que estavam fumando maconha não estão muito satisfeitos, não. Mas a população tá, porque a praça tá a coisa mais linda do mundo, toda iluminada. Vitória da Conquista tá virando... É isso que eu tô te falando. Tá virando a cidade de luz. Tá virando a Paris, né? E eu recebi muitas críticas nas redes sociais, dizendo que, quando eu comparei a cidade de luz... Quando eu era menino, quando eu estudei, Paris era a cidade de luz. Não era por causa da sua iluminação. Era um termo utilizado, o termo, Paris, cidade de luz. Uhum. Né? Aí muitos hoje dizem, Paris é a cidade dos ratos, o povo fede, o povo não toma banho. Eu tô preocupado com se o povo fede ou se não fede. Eu tô dizendo a luz. A luz. E Vitória da Conquista hoje é uma cidade altamente iluminada. Em qualquer lugar que você chega na cidade hoje, a cidade está com um braço ou terminando de estar. E aqui eu aproveito e dou os parabéns aqui ao secretário Luiz Paulo, de Serviço Público, que está fazendo um trabalho espetacular, né, junto com a prefeita. Então tem esses pontos positivos. Outro ponto positivo da prefeita Sheila é aquela grande obra que ela vem fazendo devagarzinho na transformação da Lagoa das Bateias, no espelho d'água da Lagoa das Bateias, né? O PT pegou, se a gente fosse corrigir para hoje, dava mais de 80 milhões de reais e que não conseguiu fazer absolutamente nada ali. E hoje a prefeita, você já começa a ver um espelho d'água ali, com muita dificuldade realmente, porque é muito caro e o município não tem o recurso necessário para fazer aquilo de vez. Mas quem está ali todo dia andando na Lagoa das Bateias e vendo a água, o espelho d'água aparecendo, aquilo é fantástico. Aquilo vai transformar a Vitória da Conquista. Aquilo, quando estiver pronto, vai ser o ponto turístico da nossa cidade. Aquilo vai ser, guardado as proporções, logo, ali de Tapetinga, que tem Parque da Lagoa. o Parque da Lagoa. Coisa mais linda do mundo, aquele Parque da Lagoa, desse tamanhozinho.
né? Mas é bem cuidado, bem tratado. Bem cuidado, bem tratado. E a gente vai ter um parque aqui, o Parque da Lagoa das Bateias aqui, que vai ser quase 1000 vezes maior do que o de Tapetinga, que vai ficar a coisa mais linda do mundo. Eu vi o projeto, né? E eu quero parabenizar o Lucas Batista aqui, que está à frente desse processo, que é realmente se empenhando bastante. E a prefeita Sheila é outra coisa, o político, geralmente, ele não gosta de ter um povo educado. Por que ele não gosta de ter o povo educado? Porque é mais fácil dele prometer e o povo acreditar. Não é? E Sheila, o que Sheila faz? Sheila começa a transformar a educação de Vitória da Conquista. São mais de 72 escolas já reformadas e entregue à população, inclusive na zona rural. Quer dizer, completamente. Não é só reformar de pintar, não. Pintar ali, pintar o meio-fio, como o PT fazia, pintar o meio-fio, tapar os buracos, não. Ela reformou a cidade, as escolas. O professor Edgar Larry está fazendo um trabalho excepcional à frente da Secretaria da Educação. E a reforma dessas cidades é o investimento dessas escolas, é o investimento que o político que tem interesse na população faz, é investir na educação. Porque, mais uma vez eu digo, político não gosta de investir na educação. Né? Nós temos uma grande dificuldade no governo, que é a questão da saúde. A questão da saúde não é uma dificuldade unicamente, exclusivamente da prefeita Sheila. A saúde é um problema nacional. E por que um problema nacional? Olha, é muito difícil. Às vezes a gente pergunta, poxa, não seria mais fácil você investir aqui e botar... Você não sabe quem vai adoecer. Se na política você tem que trabalhar, né, com previsões. Você vai fazer, você tem um orçamento. Você tem um orçamento para que 100 pessoas adoeçam. Aí você tem o dinheiro lá para 100 pessoas. Mas lá aparece 200, 300 pessoas, né? Doente, você vai fazer o quê? Superlota. E Conquista tem uma coisa, é o que ela recebe do SUS, ela recebe para uma cidade de 380 mil habitantes, que é o último censo. Os recursos do SUS vêm, com a municipalização da saúde, vêm os recursos para uma população de 380 mil habitantes. Conquista tem aproximadamente 2 milhões de cartão SUS. Quer dizer, todas as cidades circunvizinhas norte de Minas Gerais, qualquer problema que tenha, vem para Vitória da Conquista. E superlota. E é impossível se dar uma condição melhor a essas pessoas. Principalmente porque o SUS, ele preconiza que todos devem ter o mesmo atendimento. É só ter o cartão SUS. Né? Daí eu dei à prefeita a ideia de você criar um cartão cidadão, que seria um cartão feito para os habitantes de Vitória da Conquista para ter a preferência no atendimento. Não é que você vai deixar de atender, até mesmo porque o SUS preconiza que você precisa dar o mesmo atendimento a todos. Mas quem fala mal não são as pessoas que vêm aqui, se tratam e vão embora, não, mesmo que sejam maltratados. Quem fala mal é quem mora aqui. Quem vive aqui. Quem vive aqui e quem vota aqui. E a gente vive de voto, política vive de voto. Política não vive de obra e graça de ninguém, não. É voto. Eu preciso mostrar, trabalhar de voto. Você peca um pouco em relação à saúde, peca, mas justamente por causa disso. Esse é o grande problema, o grande gargalo da nossa cidade é esse. Eu falei com ela da criação desse cartão cidadão. Não é que esse cartão cidadão seria você priorizar o atendimento para quem é de Vitória da Conquista. Não, lógico que se você tem um cartão de um plano de saúde, ou você tem dinheiro para pagar, você passa na frente de todo mundo e ninguém fala nada, não é? Por que um cara vem lá do norte de Minas Gerais, que não pactua nada na saúde em Conquista, e ele vai ter o mesmo atendimento que eu tenho, para quem mora aqui? E aí, nesse cartão cidadão, você teria. Mas é aquele negócio, por isso que eu saí da liderança da prefeita. Porque a gente dá a sugestão, dá a opinião e não obtém resposta nem acatado. Porque se ela fizesse isso, a saúde de Conquista, meu irmão, era um espetáculo. Tratar de saúde é algo bem delicado mesmo, mais a fundo, né? Mas em 2024... Desculpa. Em 2024, você pretende caminhar na base da prefeita ou não? Olha, eu tenho duas opções. Como no Brasil a política é polarizada, em Vitória da Conquista também é. No Brasil, ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Né? Principalmente agora que Lula
que é um político astuto, ele levou tudo que falava mal do governo dele para o governo dele. Todo mundo. Você pode ver, todos os adversários de Lula hoje estão no governo dele. Então, automaticamente, você polariza. E em Vitória da Conquista, a mesma coisa. Você só tem 2 candidatos em Vitória da Conquista. Ou você é Sheila, o governo, ou você vai ser o candidato do PT. Eu, como não sou petista, não, embora respeite muito, tenho grandes amigos no PT, Olha, gente, a gente precisa entender, eu que falo tanto do PT, falo mal do PT, o PT tem muita gente boa, muita gente boa, muita gente competente, a exemplo do próprio doutor Guilherme Menezes, que foi um dos maiores políticos de Vitória da Conquista e que tem a minha respeitabilidade. Mas a minha ideologia não combina com a deles. Até mesmo porque o sapato aperta no pé de quem calça, pô. Ele tem os problemas deles, eu tenho o meu cá. Então, mas você tem que respeitar. Mas eu digo, entre a prefeita Sheila e o candidato do PT, eu fico com a prefeita Sheila. Mas assim, projetando as eleições de 2024, você não acredita então que pode surgir uma terceira via? Aqui em Conquista não. Em Conquista não? De maneira alguma. De maneira alguma. Nós temos várias frentes, né? Várias frentes na esquerda e várias frentes na direita. O grande problema que a esquerda sempre leva vantagem é que essas frentes, na hora, elas se juntam tudo e formam uma. E a direita, eles conseguem, as vaidades pessoais transcendem um plano político na direita, né? E eu sou terminantemente contra o extremismo. Tanto o extremismo da esquerda, que a gente já conhece de séculos e séculos, como esse extremista que apareceu agora da direita, que é nocivo, talvez até mais do que o extremismo da esquerda. Porque é o extremismo de quem tem o poder, de quem tem o poder financeiro. O extremismo da esquerda é de falar, né? E o extremismo da direita é do dinheiro. E o dinheiro é muito mais forte do que a voz. Então eu tenho mais medo do extremismo da direita do que o extremismo da esquerda. E nós temos hoje essas pessoas extremistas, altamente extremistas, aqui em Conquista na direita, principalmente essas pessoas vindo de Bolsonaro, que eu sou um bolsonarista. Quem primeiro defendeu o nome de Bolsonaro aqui em Conquista, quem primeiro levou o nome de Bolsonaro, quem falou o nome de Bolsonaro aqui em Conquista foi eu. Ezen, eu trabalhava com Ezen na resenha à época, e eu dizia, Ezen, olha o que esse cara fala, esse cara, rapaz, se o povo absorver isso aí, vai dar trabalho. Que é isso, meu filho? Esse cara é um maluco, esse cara é um louco, é um doido, não vai pra lugar nenhum, não. E o cara virou presidente do Brasil. Virou no anseio que o povo tinha de resolver esses problemas, né, que a direita tinha de resolver os problemas criados pela própria esquerda. E, infelizmente, ele chega no poder e, em nome de uma governabilidade, ele não consegue colocar em prática tudo aquilo que ele pregou. Vereador, a gente vai caminhando aqui para uma reta final de programa, mas o papo tá bom e ainda tem coisa para acontecer. Vamos com calma. E a gente fez agora, digamos que o segundo bloco do interior, do interior baiano foi quase todo destinado à política municipal. E aí tivemos aqui boas avaliações em relação à gestão da prefeita Sheila Lemos, feita pelo vereador Chico Estrela. E tem um quadro no nosso programa que você não poderia deixar de responder. Perguntinha clássica. E eu vou fazer essa pergunta, viu, amiga, aqui já. É sua já. Pegando aqui pra mim, puxando o gancho. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a gestão da prefeita Sheila Lemos, qual nota você daria? E após a nota, dá uma breve justificativa, só pra gente contextualizar. Rapaz, politicamente eu tenho que dar 10. Depois desse negócio, desse Brilha Conquista, moço, isso foi espetacular demais. Rapaz, a mulher tem uma capacidade, bicho, de trocar toda a iluminação da nossa cidade e da zona rural, sem gastar um conto, sem um conto no bolso. Ela transformar a Conquista na cidade luz, na Paris do sertão. Você não pode dar menos de 10. Não pode. Esse programa dela, esse Brilha Conquista, ele consegue cobrir todos os eventuais erros cometidos pela gestão durante esses 2 anos e meio. A prefeita Sheila Lemos, ela está governando Vitória da Conquista, uma cidade complexa. Ela está governando Conquista há 2 anos e meio. Você não pode imputar a essa pessoa
todos os erros cometidos no passado simplesmente por 2 anos e meio de governo, 2 anos e 8 meses de governo. Então a gente precisa dar uma oportunidade para ela. E eu digo, eu dou 10 hoje para ela. E eu quero continuar com esse 10, como ela vai gerir esse empréstimo de 160 milhões? Aí eu quero voltar aqui de novo para lhe dizer como é a nota. Porque eu não tenho um compromisso com o erro. Eu mudo de opinião a partir do momento que eu vejo que eu estou errado. Então, hoje minha nota para a prefeita é 10 pelo que ela fez nesse Brilha Conquista. Com todos os problemas da cidade. Mas, se ela não gerir bem esses 160 milhões que nós aprovamos na Câmara de Vereadores por unanimidade, se ela não gerir bem esse dinheiro, eu quero voltar aqui no interior baiano para eu diminuir essa nota. Mas hoje... Já deixa anotado aí. E tá anotado aqui, vai voltar. Tá anotado. Vamos ver se vai manter, se não vai. A gente vai dar continuidade na pergunta. vai virar manchete isso aí. Bom, antes da gente ir para o nosso quadro final, que a gente adora, deixa eu só reforçar aqui com vocês que é interiorbaiano.com.br, o nosso site, o nosso portal que vocês conhecem, que vocês acessam. Eu tenho certeza que todo dia eu espero. Tá lá com notícias atualizadas diariamente de conquista da região rural, daqui, dos outros municípios. É o nosso interior baiano, né, gente? Então tá tudo lá. Além de notícias, tem os nossos episódios aqui dos podcasts que repercutem, viram matérias, isso mesmo. os desdobramentos. No Interior Baiano Notícias, você tem a parte de notícias, mas você tem o podcast ali, uma aba, que aí você tem ali todos os episódios. E olha que já tem bastante episódio, hein? Episódio. Muita e dali, coisa boa. Eu queria dar os parabéns àquela matéria feita lá na minha cidade de Aroba. Olha. Sim. Como é o repórter daqui? Foi com o Matheus Bassotti, mas Matheus não Bassotti. foi do interior baiano. Produtora também. Mas é daqui da nossa casa. Não é? Mas foi espetacular. Rapaz, eu vi aquele... Me mandaram de lá de Indiaroba isso, inclusive meus irmãos, meus parentes que moram lá. E eu não sabia que era daqui. E aqui, quando eu cheguei, vocês... Nossa casa aqui, Vitória da nosso Conquista escritório. Espetacular, matéria espetacular. Minha querida Indiaroba lá no interior de Sergipe. Representada aqui com Chico Estrela hoje, aqui na nossa mesa. Agora vamos, Chico. Você quer falar? Não. Agora você faz as honras. Eu vou fazer as honras hoje, eu vou explicar. Nosso último quadro aqui do programa, nós separamos alguns nomes do seu círculo, que está em evidência aqui em Conquista, enfim. E a gente pede para você definir em uma palavra, se for possível, cada pessoa, ou numa breve frase, tá? Então, o nosso bate-bola aqui. Eu vou começar hoje eu peguei os números. Eu sou bom de bate-bola. Aí, já tá envolvido. Vai marcar gol aqui. Toda batendo bola. Não posso marcar não, tenho que defender. Vai defender? Então, vamos lá. Eu vou começar hoje. O nosso primeiro nome é Sheila Lemos. Espetacular. Valdenor Pereira. Podia fazer muito mais por Conquista. Como deputado federal. Durante toda a sua trajetória lá, não somou nada para nossa cidade. Lúcia Rocha. Gente fina demais. Sai de pano. Minha conterrânea. Gente boa. Washington Rodrigues. Inteligentíssimo. Mas chegou agora e já quer sentar na janela. Alexandre Xandó. Meu amigo. Chamo ele de titio. Sou muito amigo do pai dele. Joguei futebol com o pai dele. E a gente tem nossos embates lá na Câmara, mas eu respeito muito o vereador. Jerônimo Rodrigues. Eu fico com a definição que Rui Costa deu para ele. Jair Messias Bolsonaro. Meu ídolo. Luiz Inácio Lula da Silva. Não foi eu que falei. Quem falou foram 23 juízes, foram quem julgou, né? Não sou eu que digo o que ele é. Tudo bem. Tudo definido aqui. 8 nomes definidos. Foi só isso aí. Foi, não. Ele que... tá vendo? Olha. Era pra gente ter colocado mais nome. Tem mais nome, não? Vamos puxar mais uns aí, né? Vamos no improviso aqui. Olha. Não, aqui a gente segue o nosso padrãozinho mesmo. Porque senão vai ficar todo mundo aqui. O pessoal vai falar que é injustiça, que quis falar mais. Colocaram 8 nomes pra Chico Estrela, não colocou pra gente, não. Calma, gente, vamos com calma. Vamos trabalhar isso aí. Vereador, jogador, Chico Estrela, muito obrigado. Goleiro, se tudo. Quiser, se botar no time aqui do Interior Baiano, se
chamar ele pra... vai ter um baba aí, né? Agora os caras perguntam assim pra mim, Chico, você ainda tá pegando? Eu falo, rapaz, agora é só se chutar em cima. O pulo não tá Não dá mais não. Quando a bola vai pra barriga, meu irmão, já era, não tem pra onde correr não. Olha, Chico, a gente só tem a agradecer a sua participação aqui. Foi ótimo. Vamos já fazer o convite aqui para voltar, sim, quando quiser. Sim, para dar aquela nota mais uma nova nota, para prefeita Sheila Lemos quando... Quanto eu quiser, não. Se eu quiser, eu fui até aqui, a gente vai gravar a gente faz um 2.0 aqui, 3.0 a gente vocês segue. Então, aí eu quero mesmo, assim, hoje eu digo para você, minha nota para a prefeita Sheila Lemos foi 10, mas eu quero voltar aqui, depois que sair esse empréstimo, né? Se não tiver um trabalho muito efetivo como teve desse empréstimo internacional que a prefeita não conseguiu, que seriam juros subsidiados, juros mais baixos, que teve um trabalho, né, do governo do PT para que esse empréstimo não saísse. Isso a sociedade conquistense tem que saber, e ela teve que partir para um empréstimo com juros até mais caros, que é o FINISA, que é da Caixa Econômica Federal. Eu acho um absurdo. Todos os recursos da União saem dos municípios. E esse município, para fazer obras, para ter recursos, tem que tomar dinheiro emprestado, principalmente de um órgão do governo, pagando juros caros. Então, eu acho um tremendo absurdo, mas é o que nos resta, infelizmente. Então, assim... Ficou o convite agora. Vai ficar o convite para uma próxima. Eu quero voltar, que eu quero ver a nota da prefeita. Eu quero ver nesse empenho que ela vai ter nesse empréstimo de 160 milhões, como ela vai gerir esses recursos. Porque a gente só pode julgar a partir do momento que você tem a condição. Você julgar um gestor que simplesmente administra dívidas é muito difícil. E hoje ela vai ter o recurso necessário para mostrar que ela é uma boa administradora e que ela merece ser reeleita prefeita de Vitória da Conquista no próximo ano. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Eu só tenho a pela agradecer, participação. Só tenho a agradecer a vocês e dizer que foi uma tarde espetacular. Foi, sim. Mas foi muito rápido, né? Passa rápido, realmente. A gente não tem noção aqui, mas voa. E eu estarei à disposição, né? Qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de pergunta. Eu estou ali porque eu fui eleito para representar o povo de Vitória da Conquista. E eu faço isso, geralmente, nos meus pensamentos, nas minhas posições, na minha ideologia. Posso mudar a qualquer momento, porque não tenho compromisso com nenhum. É só se mostrar que eu estou errado que eu mudo. É isso aí. Obrigada também, Will, por estar em mais um episódio de sucesso aqui ao meu lado. Mais um de sucesso. Mais um para conta, chefe. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou até aqui e que continue nos acompanhando. E se não acompanhou antes, assista os anteriores, veja as notas que já rolaram por aqui e continue nos assistindo aí nos próximos, tá bom? Isso aí. Muito obrigada e até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.